Perfeito. Muito obrigado, Rocio, e também, desde já, agradecer a presença de todos nesse webinar, para que a gente possa tratar desse tema, da ideia de tópicos abertos e como a EBSCO tem trabalhado nesse sentido. A gente vai falar hoje sobre algumas perspectivas e abordagens do tema aberto, e comigo está o Bernardo Pinheiro, então, para que a gente possa dividir essa apresentação, eu vou dar início, e na sequência o Bernardo vai assumir a apresentação também. Então, para que a gente possa dar início à nossa fala, a ideia é começar com uma compreensão comum do que a EBSCO considera como aberto, e à medida que a gente percebe a ideia desse tema aberto, a gente tem que entender como as informações são acessadas, como as soluções de software podem ser integradas dentro de uma infraestrutura tecnológica que já exista na instituição, e da mesma maneira permitir que se possa promover uma participação efetiva da comunidade em como os sistemas de biblioteca são construídos, desenvolvidos e suportados. Então, se resume muito essa conversa, opções que as bibliotecas podem vir a ter para ter essa melhor opção de acesso às informações e melhores serviços, no final das contas, para os usuários finais. Então, a gente vai falar hoje como a gente está trabalhando na EBSCO para remover essas barreiras e fornecer opções, trabalhando com as bibliotecas em todo o mundo, à medida que a gente desenvolve produtos e serviços. Então, quando a gente fala no tema ou áreas do aberto, a gente pensa especificamente em três grandes áreas. A primeira é o acesso à literatura acadêmica. Então, aqui a gente vai olhar o universo da literatura, seja ela aberta, seja ela tradicional. Então, a ideia é pensar que o foco é acesso à literatura, sem nenhuma barreira. A segunda área diz respeito aos serviços que as bibliotecas oferecem aos usuários e a forma com que se entregam infraestruturas que dão suporte a esse serviço. Então, aqui um foco vai ser a interoperabilidade, garantir que as soluções possam também conversar entre si. A terceira área vai dizer respeito às plataformas e sistemas e a capacidade que as bibliotecas têm de influenciar em como são desenvolvidos os softwares, que funcionalidades vão ter, para que assim se possa garantir, seja uma gestão atual, seja também expansão para as funcionalidades nessa plataforma de serviços de biblioteca, a fim de suportar as necessidades dos usuários, seja hoje ou do futuro. Então, aqui a ideia é pensar numa solução de software de código aberto. Então, a gente crê que uma discussão em torno do aberto pode começar com a ideia do que é aberto e fechado, e o que a gente pensa serem efetivas ou verdadeiras barreiras para esse ecossistema aberto, e como a gente pode tratar ou ajudar a enfrentar eles. A primeira barreira é pensar que existe uma falta de equidade na pesquisa, ou igualdade. Se a gente pensar no acesso à literatura acadêmica mundial, a gente tem que pensar na necessidade de acesso, ou garantir esse acesso equitativo para todos os usuários. Encontrar literatura e poder acessá-la nas suas diferentes formas. Então, a segunda barreira é a abertura para a interoperabilidade. Se a gente pensar na melhor maneira de permitir a descoberta da literatura acadêmica, e como as bibliotecas podem oferecer os melhores serviços possíveis aos usuários nesse sentido, a gente precisa pensar em como conectar serviços ou aplicativos que são os melhores da sua classe e que podem, de fato, ser fornecidos por diferentes provedores. Então, é a ideia de pensar em compatibilidade entre serviços. Existem barreiras, muitas vezes, para essa interoperabilidade. Então, a ideia é pensar em implantar os serviços que os usuários possam ter uma capacidade ideal de selecionar informação e de acessá-las. Então, trabalhar com apoio e interoperabilidade remove essa barreira também. A terceira tem a ver com a prestação de serviços ideais. E aí entra a ideia de pensar nos fluxos ótimos de trabalho para que se possa apoiar a pesquisa, o ensino, a própria gestão da informação, e isso ser feito de uma maneira centralizada, que é o que ocorre hoje nas bibliotecas. A gente usa sistemas integrados, ou mesmo plataformas de serviços de bibliotecas. Então, esses sistemas, muitas vezes, eles são proprietários na natureza, e as bibliotecas, então, vão depender sempre de um único fornecedor, sempre que quiserem ampliar a capacidade de funcionalidade desse software, ou mesmo até influenciar em como o software está sendo melhorado e novas versões estão saindo. Então, o que acontece, em comparação, os sistemas de código aberto, por outro lado, eles vão oferecer oportunidades para que outras instituições, outras pessoas, outros profissionais possam remover essas barreiras, definindo outras formas de como os sistemas vão ser desenvolvidos, ampliados e apoiados. Então, a gente vai falar um pouco disso também aqui.
que a gente está fazendo na EBSCO, então, especificamente? Quando a gente trata de equidade ou igualdade na pesquisa, existem alguns pontos. O primeiro é a diversidade e a confiabilidade do conteúdo que a EBSCO, como prestador de serviço, indexa nas plataformas. A gente quer e precisa garantir uma representação justa do conteúdo e da pesquisa em todo o planeta. Então, para isso, a gente precisa garantir que a descoberta do conteúdo ideal possa ocorrer para qualquer usuário, por meio da força da tecnologia da pesquisa e dessa experiência com o uso das nossas plataformas. Então, qualquer usuário, independente da formação ou do seu nível de experiência como pesquisador ou o dispositivo que usa, ele precisa encontrar e acessar o conteúdo que seja significativo para o seu interesse. Então, quando a gente fala de interoperabilidade avançando, a gente vai encontrar usuários onde eles estão. A gente pode fornecer alguns exemplos, mas os usuários têm diferentes pontos de entrada para a busca. E a gente precisa ser capaz de interagir com eles quando e onde eles fazem o seu trabalho. Então, a gente vai elencar, por exemplo, um aplicativo, pode ser um ambiente virtual de aprendizado, como o Moodle, pode ser o site da biblioteca, pode ser a própria interface do sistema. Então, a gente tem que considerar como oferecer os melhores serviços para que os usuários, se eles são pesquisadores, alunos, professores, pesquisadores, funcionários da biblioteca, possam se conectar através de diferentes dispositivos e suportar fluxos de trabalho de ponta a ponta. O terceiro ponto ele tem a ver com código aberto. Então, a gente vai considerar como fornecer às bibliotecas um sistema que realmente ofereça mais opções. E aí a gente vai entrar em escolha de fornecedores de serviço, escolha de informações que vão ser colocadas, escolha sobre como implementar ou expandir o sistema de biblioteca para daí sim ficar permanentemente atendendo às necessidades dos usuários. Isso vai nos levar, então, nos pontos onde a gente está se concentrando com mais esforços, mais especificamente. O acesso ele precisa abranger a literatura de acesso aberto, assim como a literatura de acesso não aberto. E, para isso, fazer uma curadoria de conteúdo que seja mais confiável e diversificado, avançando a nossa tecnologia de pesquisa e experiência de usuário nas nossas plataformas de busca. Para uma infraestrutura aberta, significa dar suporte e interoperabilidade do nosso pacote de produtos com os serviços e aplicativos externos que as próprias bibliotecas já usam ou queiram utilizar. E também, então, apoiar o software de código aberto. Dar suporte para a adoção do Folio, a plataforma de serviços de biblioteca, então, que é de código aberto, suportada com serviços da EBSCO. Então, portanto, a gente vai examinar essas áreas em todos os nossos produtos, mais especificamente, então, aqui agora, como exemplo, no próprio EBSCO Discovery Service, ou EDS. A gente vai ver que as integrações, elas, começando com a descoberta em outros ambientes, por exemplo, podem ocorrer no ambiente virtual de aprendizagem. Mas, além da descoberta, integrações que suportam os fluxos de trabalho que podem ser aprimorados também são essenciais das bibliotecas, principalmente hoje em dia com conteúdos eletrônicos. Então, a gente vai dar um exemplo ao longo da apresentação. E, finalmente, a gente vai entrar em alguns detalhes sobre a participação e os serviços da EBSCO para o Folio, que é a plataforma de serviços de biblioteca de código aberto, discutindo os benefícios, o foco que ela traz consigo de flexibilidade, interoperabilidade e oferta de serviços que a gente oferece também. Então, a gente vai dar uma olhada nessa abordagem sobre curadoria de conteúdo, e aí falar das informações mais confiáveis. Começando pelo acesso aberto, nosso foco foi e sempre será indexar literatura acadêmica mundial, de forma irrestrita. Então, é importante observar que a gente trata o acesso aberto da mesma maneira que o acesso não aberto. Então, como a gente faz isso? A gente seleciona o conteúdo mais confiável e de qualidade e aplica a nossa tecnologia de pesquisa e um gráfico de conhecimento para que os usuários possam encontrar os resultados sempre mais relevantes e significativos dentre bilhões de registros. O último ponto aqui é que a gente fornece uma experiência de usuário moderna e personalizada nas nossas plataformas para que o usuário possa acessar, buscar, selecionar e usar o conteúdo. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre como funciona esse caminho ou essa jornada. Então, outra maneira de ver como a gente aborda indexação e suporte ao acesso e conteúdo é através de algum fluxo. Então, dando um exemplo aqui. A gente começa com um conteúdo confiável. Nesse sentido, a gente vai pensar em como a gente pode obter esse conteúdo e depois carregar e indexar esse conteúdo no EDS. Em seguida, a gente tem que aplicar a tecnologia de busca da EBSCO para mostrar os resultados sempre mais relevantes e significativos, independentemente da consulta.
E a gente está fazendo muito aqui para expandir esse gráfico de conhecimento que vai estar trabalhando por trás, mapeando tópicos e sinônimos para os diferentes vocabulários que os usuários possam explorar, tópicos em todos os recursos. Então, em termos de experiência do usuário, evoluindo a interface do usuário de nossas plataformas, a gente pensa em otimizar, essa é a proposta, a forma que os usuários podem acessar, buscar, selecionar e usar esse conteúdo. E por último aqui, em relação às integrações, então eu mencionei antes, é saber onde os usuários estão, através de qual plataforma eles usam, para que a gente possa permitir a capacidade de pesquisa e o acesso aos conteúdos em diferentes ambientes. Então, essa é a proposta de interoperabilidade e múltiplos pontos de acesso. Eu creio também que é importante enfatizar o que a gente considera ser um conteúdo confiável em geral. Não apenas olhar para o acesso aberto, mas a literatura acadêmica em geral e o que é selecionado pela EBSCO para indexar em nossas plataformas. Então, aqui tem alguns critérios. A EBSCO ela sempre olha para quais fontes as bibliotecas hoje, universitárias, acadêmicas, usam, quais revistas são indexadas em recursos-chave de tópicos específicos, quais revistas estão incluídas nos índices de citações como Web of Science e Scopus, e quais são fontes locais, regional, aí nesse sentido, por exemplo, aqui para o Brasil, para a América Latina, para Portugal, que vão ser relevantes para os clientes. E, novamente, então, a gente vai aplicar esses critérios a conteúdo de acesso aberto e não aberto. Essa é a grande proposta. Então, a gente vai, para o acesso aberto, especificamente falando, mostrar uns detalhes e destaques que oferecemos hoje em nossas plataformas. Sem ler todos os itens, o importante é observar que a gente indexa hoje conteúdo de milhares de editores, incluindo recursos de parceiros, que a gente indexa, então, publicações para inclusão, seja nas bases ou no próprio índice do EDS. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos desses recursos de bases de acesso aberto. Então, em termos de indexação, a gente indexa, por exemplo, os metadados do DOJ, DOAB, Cielo, e também a gente oferece suporte ao API chamado UnPaywall, que ele vai fornecer o acesso a diferentes coleções de acesso aberto na lista de resultados. Então, podem ser conteúdos de livros de acesso aberto. Hoje, a EBSCO também promove uma coleção de mais de 4.000 títulos de e-books de acesso aberto, recursos educacionais, dissertações abertas. Então, é pensar que existe um universo de conteúdos que é necessário que seja oferecido para os usuários. Falando um pouco agora sobre a busca de assuntos e precisão. Essa é uma área que fundamenta grande parte do nosso trabalho para garantir o acesso equitativo à informação na EBSCO. Então, aqui estão algumas notas sobre o conteúdo e o que incluímos hoje nos serviços de descoberta e nas bases, que a gente considera que vão garantir a qualidade, profundidade e amplitude dos dados buscados. Então, garantimos a cobertura mais abrangente das áreas temáticas e a pesquisa do texto completo das revistas e livros de editoras, sejam comerciais, universitárias, sociedades acadêmicas e acesso aberto. Então, é preciso que a gente ressalte que é necessário se certificar de que não vão ser incluídos nas bases, também no índice, revistas predatórias, ou seja, aquelas revistas que incluem artigos de qualidade ou legitimidade questionáveis. Então, é um processo contínuo. A nossa equipe de bibliotecários vão revisar os periódicos e também sinalizar quais títulos têm que ser revisados com base na lista de Cabel, que é um relatório que a gente recebe e revisa todos os meses. Agora, embora a pesquisa de texto completo seja útil, claro, para um acesso integral, a precisão é fundamental quando os usuários estão recuperando milhares ou muitas vezes milhões de artigos e livros, não? Então, aqui que entram os índices temáticos que a gente utiliza. Então, quase todas as áreas temáticas têm algum tipo de índice oficial. Por exemplo, a psicologia tem a APA, Psycinfo, a engenharia tem o SPEC, a enfermagem tem a CINAHL, a matemática tem a MAT-SciNet e assim por diante. Então, para a descoberta de conteúdos nessas disciplinas, é essencial que se usem esses índices e que as plataformas de busca façam consulta aos vocabulários desses índices. Então, a gente aproveita a indexação de tópicos, que é especializada nessas bases, dentro da nossa tecnologia, em vez de focar só numa pesquisa por palavras do título ou do texto completo. Então, a gente oferece um suporte à precisão na experiência de pesquisa e fornece as melhores correspondências na parte superior da lista de resultados, usando essa aproveitamento dos índices, não? Então, aqui, como a gente indicou, um índice de assunto é essencial para a descoberta em profundidade em quase todas as áreas.
Mas como nosso objetivo, com esse objetivo em mente, a gente quer fornecer aos usuários uma experiência de busca equitativa, o que significa que uma pessoa não precisa saber um conteúdo em profundidade, ser um usuário especialista para obter os resultados especializados. E a gente quer fornecer esses resultados significativos para qualquer consulta e para qualquer usuário. Como a gente faz isso? A gente faz isso por meio de um gráfico de conhecimento, ou seja, é uma ferramenta, hoje, de análise documentária, que ela vai mapear os assuntos para diferentes vocabulários e vai fazer uma equivalência, utilizando, inclusive, a linguagem natural. Então, isso vai significar que um usuário que pode, quem sabe, não saber o termo exato, técnico, daquela terminologia científica, precisa utilizar, ou qual recurso de base ele precisa consultar, ele vai encontrar o recurso relevante e preciso, independente do termo que ele usou. Então, um exemplo, se ele colocar maglev, um sistema de transporte ferroviário, que utiliza a energia eletromagnética, o usuário ele vai obter o resultado com base nos termos de assunto apropriados e nos equivalentes à linguagem natural, por exemplo, aqui, trem de alta velocidade. Então, no final, independentemente do nível de experiência, ele vai conseguir ter os resultados precisos para o conceito de trem maglev. E agora, dando um passo atrás, para fornecer uma visão de como abordamos a descoberta em alto nível, mais uma vez, a ideia é garantir que o usuário possa encontrar as informações relevantes para qualquer consulta. Então, ele pode começar com o algoritmo de busca e já ver os resultados ordenados e acessar o site. E hoje a gente pode até, então, se vocês quiserem, existe um artigo da EBSCO na plataforma EBSCO Connect. Vocês podem buscar ranking de relevância EBSCO no Google lá, por exemplo, ele vai mostrar uma explicação detalhada de como funciona isso. Então, a prioridade dessa relevância dos assuntos para que os resultados sejam exibidos primeiro é combinar os cabeçalhos de assunto com base nesses vocabulários controlados. Em seguida, a gente vai atribuir também termos de outros vocabulários equivalentes em linguagem natural para que a gente possa fornecer um conjunto de resultados mais amplo e mais relevante e significativo para cada consulta. Então, na verdade, os usuários eles podem ver relações entre assuntos nesse mapa conceitual também, que é uma novidade que a EBSCO tem agora, que pode ser habilitado, inclusive, em qualquer EDS, que é o Concept Map, que vai mostrar termos relacionados de maneira semântica. Então, amplia, é uma ferramenta visual que amplia também essa capacidade de descoberta de outros termos. Em última análise, a descoberta ela deve fornecer novos insights e ajudar os usuários a explorar também o universo de pesquisa. Então, expandindo continuamente esse gráfico de conhecimento, a gente é capaz, na EBSCO, de fornecer aos usuários, e não importa quem eles sejam ou de onde eles sejam, esses novos insights para suas áreas de estudo ou pesquisa. Então, agora mudando um pouquinho da tecnologia de busca para a experiência do usuário e como a gente percebe e está trabalhando para isso. Quando a gente fala do básico da experiência do usuário, os usuários hoje eles estão acostumados a uma certa jornada, como a gente chama, em certas experiências em sites comerciais. Por exemplo, painéis personalizados, opções de compartilhamento e recursos até de recomendação de conteúdos. Então, a gente está aprendendo essas experiências e tendo uma abordagem baseada em evidências no desenvolvimento dos nossos produtos. A gente aprende os comportamentos e expectativas do usuário por meio dessas soluções comerciais e sintetiza com as expectativas específicas para bibliotecas. Aqui a gente conduz, então, para isso, nossos próprios estudos de usuário, com diferentes e diversificadas bibliotecas, e aproveita esse feedback que a gente obtém das bibliotecas por meio de reuniões focais com grupos de usuário. Então, a gente tem também a participação dos bibliotecários em conselhos consultivos, em pesquisas que a gente faz com grupos de usuários. E o que isso quer dizer na prática? A gente tem que pensar em acesso, busca, seleção e uso. Então, são realmente os estágios da jornada de um usuário na biblioteca. E como a gente mencionou antes, os usuários eles fazem essas viagens semelhantes no Netflix, Amazon, Spotify, Google. Então, em vez de ter que reinventar a roda, a gente tem hoje a interface do usuário, que é o EBSCOhost, o EBSCO Discovery Service, combinando os recursos populares encontrados nesses sites comerciais com as funcionalidades necessárias para as bibliotecas. Então, o importante é remover a barreira na jornada do usuário e permitir uma experiência perfeita, aberta, para qualquer usuário com os recursos da biblioteca. Então, a gente pode pensar especificamente em alguns elementos, como onde, com que e como os usuários acessam os recursos,
quais dispositivos eles usam, como eles se autenticam, de que ambiente eles vêm, como o usuário busca o que ele procura, qual a estratégia de busca que ele utiliza, como é que o usuário escolhe quais recursos são os mais úteis para ele dentro da lista de resultados, que tipo de tarefas ele executa com esses recursos que ele escolheu, como, por exemplo, como eles salvam, fazem uma anotação, ou até citam esse trabalho. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre como a gente está trabalhando nesse sentido. Mas o que o usuário encontra ao acessar a interface? Aqui, as nossas plataformas elas estão focadas em fornecer, então, recursos e funcionalidades que os usuários esperam. Um ambiente moderno, que vai incluir, por exemplo, um painel customizado, pessoal, para a gestão dos projetos ou para visualizar as buscas feitas anteriormente. Mas também ele vai encontrar maneiras de como começar uma pesquisa através do Research Starters, que é semelhante a uma Wikipédia, só que é uma plataforma de dados enciclopédicos que a EBSCO adota. Existe a opção de curtir documentos para favoritar eles. Tem uma maneira fácil de utilizar, por exemplo, citando um artigo ou adicionando um projeto para que ele possa compartilhar, fazer o download. Pode ser o download do artigo, pode ser o download dos metadados a partir da lista de resultados. Então, a ideia é ter uma maneira moderna de ler um livro também, por meio de um novo leitor de e-books, que vai permitir o usuário baixar capítulos individuais, por exemplo, buscar as palavras dentro do próprio e-book, fazer marcações, copiar o texto. Então, aqui são alguns exemplos de recursos que a gente está incorporando nas nossas interfaces de produto. Então, é importante observar que a gente sempre adota uma abordagem de privacidade em primeiro lugar para personalização também. Então, uma vez que se cria a conta, a gente vai permitir que ele use a plataforma e vai garantir os valores da biblioteca em relação à privacidade, leis de proteção de dados para o usuário e a ética no uso desses dados sempre. E, por fim, aqui para destacar alguns dos pontos que a gente enfatiza nessa jornada e na experiência do usuário em nossas plataformas, a gente pode falar primeiro que nem é preciso dizer que apoiamos o acesso de qualquer usuário, inclusive os deficientes visuais, ou com baixa visão. A gente também suporta a autenticação baseada em padrões de logon único, ou single sign-on, como a gente chama, para tornar a experiência do usuário com a biblioteca e os recursos a mais rápida e otimizada possível. Então, os exemplos vão incluir soluções de logon com SAML, Shibboleth, aqui no Brasil, por exemplo, que é utilizado para a rede café. O suporte também é a solução de acesso remoto, que a EBSCO promove, que é o Open Athens. A gente também precisa dizer que a gente apoia a pesquisa entre dispositivos. Então, os usuários eles podem começar, por exemplo, utilizando o aplicativo da EBSCO no seu telefone ou tablet, para uma pesquisa inicial rápida, e depois dar continuidade na interface web, seja do computador ou do laptop. Então, a gente também pensa em trazer essa experiência para a experiência de biblioteca. E, por último, também aqui as integrações. Então, a gente pode observar que os usuários eles podem começar em outros ambientes, como, por exemplo, um AVA. Aí tem hoje a integração já nativa do EDS com Moodle, Canvas, Blackboard ou mesmo o Brightspace. Então, é fundamental fornecer um acesso fácil, que o professor vai poder adicionar essas disciplinas no seu ambiente virtual de aprendizagem para os alunos, nas tarefas de leitura, e desde ali já, no próprio ambiente, o usuário clicar e acessar o documento que o professor indicou, fazendo essa vinculação com o EDS. Então, a gente vai poder falar um pouco mais sobre ela também. Então, agora, para dar continuidade, quem vai dar o restante da fala agora, na apresentação, é o nosso colega Bernardo Pinheiro. Obrigado, Michelangelo. Obrigado a todos. Vou compartilhar aqui minha tela, só um segundo. Michelangelo me confirma que já está aparecendo? Já está compartilhado. Tudo certo. Tá, obrigado. Então, obrigado a todos. É um prazer estar aqui falando para os nossos companheiros do Brasil, de Portugal, assim como a Rocio apresentou, né, inicialmente, assim como o Michelangelo, sou diretor de SaaS para sul da Europa e Israel, e a ideia hoje é conversar um pouco, né, sobre algumas iniciativas da EBSCO, como que a gente vem trabalhando. O Michelangelo já falou bastante sobre a questão do Open e também sobre
algumas integrações, né, e a preocupação que a EBSCO tem tido também em dar escolhas, né, essa liberdade de escolha para as bibliotecas, né, a nível mundial, e a ideia realmente é facilitar a vida do utilizador, né, que são os que mais se beneficiam de todo esse processo, né, de integração de diferentes plataformas, diferentes ferramentas. Então, quando a gente fala de interoperabilidade, seria justamente facilitar com que diferentes recursos, né, possam funcionar, né, de maneira integrada, que possam se comunicar. Então, a gente vê, por exemplo, que no caso da EBSCO, a gente tem o nosso Discovery, né, que a ideia é que ele possa funcionar com diferentes tipos de recursos, como o ViewFind, ambientes virtuais de aprendizagem, que é um pouco do que o Michelangelo comentou também, que é uma forma de trazer a biblioteca ainda mais para o universo do ensino, né, para a realidade onde os alunos estão acessando aí, e também os professores, né, para preparar as aulas, plataformas de gestores de conteúdo como o Stacks, seleção e compra com recursos como o Gobi e EBSCOnet. Gobi, por exemplo, que é uma plataforma também muito potente, né, que permite aquisição de grupos, e aí também permite, através de APIs, integração com diferentes recursos, né? Então, a gente vai comentar isso também um pouco na exposição hoje. Panorama, que é também um recurso que a EBSCO tem criado também para ajudar as bibliotecas a tomarem melhores decisões baseada em dados, né, de forma mais analítica, baseada em evidência. E aí a ideia de um recurso como o Panorama é que, de uma forma agnóstica, ou seja, de uma forma totalmente neutra, sejam integrados e através de uma combinação de dados, de fontes de dados, possa permitir com que melhores decisões sejam tomadas no que diz respeito à utilização de algum recurso de assinatura, de autenticação, ou seja, dá uma visão geral e também tem como no seu DNA essa possibilidade de integrar aí diferentes sistemas para que estejam refletidos, aparecendo nessa plataforma que a gente também vai comentar um pouco, que é o Panorama, e a base de conhecimento da EBSCO também, né, que também é uma base bastante completa, que também permite também essa interoperabilidade com muitos recursos. Então, quando a gente fala das integrações, né, de integrações abertas, no caso do DS, por exemplo, a gente vê que a gente permite a integração não só de recursos na EBSCO, mas também como outros recursos de terceiros, outros tipos, né, de ferramentas, como LibGuides, LibAnswers, por exemplo. Inclusive, ajuda na própria recomendação, né, de outras bases de dados, sempre focada no que é relevante para o utilizador, né, final. Então, um recurso como o EDS, por exemplo, então, nessa imagem a gente está vendo, inclusive, uma foto do novo EDS, né, que é uma plataforma que a EBSCO também vem desenvolvendo nessa interface, para que ela fique ainda mais amigável, também em linha com essa preocupação da EBSCO de democratizar a utilização dos seus recursos. Então, essa nova plataforma que está sendo desenvolvida, uma das preocupações é fazer com que todo tipo de utilizador possa tirar o melhor proveito, né, quando estiver usando o EDS. Então, uma das preocupações também é justamente criar um recurso potente, né, que possa integrar recursos de diferentes plataformas, diferentes editores, de forma neutra, né, aproveitando essa tecnologia que tem por detrás, né, o ranking de relevância, os algoritmos, o próprio Knowledge Graph, né, o gráfico de conhecimento que o Michelangelo comentou, que vem sendo também desenvolvido, assim como também a integração a nível índice, para aparecer na principal tela de resultados do EDS, assim como também de terceiros, que pode ser, no caso, através dessas pequenas portinhas assim, de widgets, ou até essas integrações também, como a gente está mostrando aqui, de outros recursos, né? Então, a ideia é realmente ser uma ferramenta que funcione com diferentes plataformas, diferentes fontes de conteúdo, diferentes bases de dados, de uma maneira, de alguma maneira, né? Seja através de uma integração total a nível índice ou através até de widgets e portas de entradas que estariam aí no EDS. Uma outra forma também que reflete isso, que é o que a gente comentou sobre de trazer, né, e enfatizar a biblioteca também, a importância da biblioteca dentro da instituição, também é a possibilidade de integrar também com recursos, né, plataforma de gestão de ensino, né, como o Michelangelo comentou, ele citou o Canvas, e aí isso é algo também que permite, né, que
o próprio professor ele comece também a utilizar de uma maneira mais estratégica esse recurso e que também os alunos também se beneficiem disso. Então, é uma forma de dinamizar ainda mais a utilização dos recursos contratados da biblioteca, né? Porque a gente sabe que uma das grandes preocupações é realmente tirar o melhor proveito, né, de toda essa fonte de conteúdo científico, todas as assinaturas que a biblioteca faz, da melhor maneira possível para que os utilizadores realmente possam conseguir o melhor conteúdo, a melhor informação quando usando essas ferramentas, né? E falando um pouco de panorama, né, que a gente comentou sobre dados analíticos e fontes de dados, né, a nível mais estratégico, a EBSCO vem também se preocupando cada vez mais em ajudar na tomada de decisão, ajudar ao bibliotecário ter uma visão panorâmica, né, repetindo um pouco, né, o nome da própria plataforma, para que ele possa tomar decisões estratégicas e ver o que realmente é relevante para a sua instituição. Então, o interessante do Panorama, essa é uma ferramenta, um recurso da EBSCO, que a EBSCO vem desenvolvendo, é que, além de ser um recurso que ele é ativado, né, quando é implementado, por exemplo, um Folio, né, que é uma plataforma, um sistema que a EBSCO vem apoiando, né, de código aberto, que é o Panorama Essentials, né, que seria a plataforma refletindo aí os dados dentro do Folio, ele também é um recurso que pode ser assinado e implementado de maneira independente. O que isso significa? Significa que uma biblioteca, por exemplo, que queira ter uma fonte, né, de dados, né, uma plataforma, não uma fonte de dados, uma plataforma que reflita também as diferentes fontes de dados, né, como, por exemplo, de um Open Athens, o Usage Consolidation, que é um recurso que disponibiliza informação counter, dados de circulação, né, referentes ao sistema utilizado pela biblioteca, que ele possa combinar todos esses dados dentro de uma única plataforma. E mais do que ser uma plataforma que vai mostrar esses dados de maneira estática, permitir que o bibliotecário ele possa fazer né, cruzar a informação e montar relatórios a partir desses dados que vão estar refletidos no panorama. E sempre de maneira agnóstica, ou seja, de forma neutra, ainda que não seja um recurso da EBSCO, né, de terceiros, permitir essa integração dentro dessa ferramenta. Então, Panorama, a gente vem conversando, inclusive, do Panorama, né, vem fazendo algumas apresentações. No caso de Portugal, o nosso gerente comercial, o Arturo, ele, inclusive, vem organizando algumas visitas, né, algumas sessões para a gente conversar um pouco sobre o Panorama, e o Panorama permite toda essa integração, né, diferentes fontes e está bastante focado na interoperabilidade para dar maior poder de decisão, maior ferramentas decisórias para a biblioteca. E aí, em linha também com o Panorama, né, a EBSCO também apoiando iniciativas, né, de acesso aberto, código aberto e de interoperabilidade, a EBSCO vem apoiando também o Folio. Né? Então, o projeto Folio, que é um projeto que a EBSCO tem acreditado bastante, é uma plataforma que tem como objetivo atender às diferentes necessidades, a todas as necessidades da biblioteca no que diz respeito à gestão, não só pensando nas necessidades de hoje, mas também pensando nas necessidades da biblioteca do amanhã. Né? Então, é um recurso, né, que justamente para fomentar essa possibilidade de diferentes tipos de integrações, está todo baseado em microserviços, em APIs, e a ideia é que, conforme as necessidades da biblioteca vão evoluindo, e novas integrações se fazem necessárias, isso é algo que pode ser estudado para ser feito no Folio. Então, tem por detrás toda uma comunidade que vem trabalhando no desenvolvimento de recursos. E aí, quando a gente fala de integração, a gente está falando de integração com recursos até relacionados à compra, que muitos de vocês, né, das instituições já usam, como, no caso, o Gobi, né? O Gobi, que é uma plataforma incrível, né, que oferece aí a possibilidade de compra de e-books, também conteúdo impresso, de diferentes editores. Então, também é possível, por exemplo, integrar o Gobi no Folio, né, através de protocolo standard, né, no caso o EDI. Então,
a EBSCO tem também apoiado esse tipo de iniciativas, desenvolvido também ferramentas que funcionam com protocolos standards, né, que são os protocolos utilizados aí, que permitem essa comunicação entre diferentes sistemas. Então, falando um pouco, explorando um pouco mais a temática do código aberto, a gente vem percebendo que o mercado, muitas vezes, ele acaba indo na contramão dessas iniciativas. Então, a gente vê o que acontece muitas vezes é que uma empresa faz um processo de aquisição de outra e as opções começam a ficar um pouco mais limitadas no que diz respeito à escolha, né, de serviços e muitas vezes com soluções e sistemas monolíticos, né, ou seja, sistemas mais fechados, e menos opção para o utilizador final, menos opção para o bibliotecário, menos opção de gestão de novos desenvolvimentos. A EBSCO ela vem apoiando justamente o contrário. Então, a EBSCO está muito preocupada em defender iniciativas que permitem a liberdade de escolha, realmente permitir que as bibliotecas possam decidir o que funciona mais para aquela realidade delas, não só apoiando iniciativas como o Folio, mas até com o desenvolvimento de plataformas próprias mesmo e melhorando essas plataformas, como o Michelangelo falou muito bem do EDS e de algumas iniciativas que também vêm sendo feitas. Então, o Folio é mais uma plataforma que é mais um projeto, né, que a EBSCO vem apoiando. Então, quando a gente fala muito de código aberto, o código aberto, na verdade, no Folio tem uma licença Apache, o código está disponível, então a gente até comenta sempre que uma instituição que tem uma equipe muito especializada, que queira também dar uma olhada no próprio código, ela pode ter acesso ao código, pode trabalhar no código, então o Folio é totalmente transparente, tá? E a EBSCO é apenas mais um dos parceiros das empresas que apoiam essa iniciativa, que acreditam nesse projeto, tá? Então, quando a gente fala do diferencial que o Folio tem, por exemplo, o Folio atualmente é o sistema mais moderno, né? Então, se a gente pega outros sistemas, eles têm mais de 10 anos, então ele está sendo criado por bibliotecários e para bibliotecários, né, com essa comunidade, com uma tecnologia mais moderna, baseada em microserviços, né, então com APIs abertas, então inclusive utiliza APIs aí que são fáceis de trabalhar, né, APIs REST, inclusive, e aí permite também a integração de outros recursos e até criação de novas apps, né? Então, a EBSCO também tem feito um esforço de trabalhar com várias empresas a nível local. No caso da Espanha, a gente tem até um sócio, uma empresa parceira, que é a Scambi, que nos ajuda bastante também, tanto na parte de implementação, dos desenvolvimentos, mas as próprias instituições, né, estão mais do que convidadas também a trabalharem, criarem novas apps, né, que podem trabalhar com Folio. Tá? Então, é um projeto muito democrático, né, tem uma abrangência assim, mundial, e todos podem participar dessa comunidade, e a EBSCO é mais uma empresa que faz parte desse projeto. Então, se uma instituição quiser fazer a implementação do Folio, ela mesma sozinha, ela tiver o know-how, ela mesma pode fazer, não precisa ser feito com a EBSCO. A EBSCO é mais uma das empresas que apoia, porque realmente acredita na filosofia Folio. Então, o Folio não é monolítico, né? Então facilita também essa interação. Então, o interessante também é que você pode ter uma empresa trabalhando numa parte do Folio e sem afetar a estrutura como um todo, ou seja, a nível operacional, e a nível de roadmap, desenvolvimentos, tem a comunidade de Folio por detrás, que vem definindo, através de uma série de fóruns e discussões, e dando prioridades do que deve ser desenvolvido no Folio, e tem também empresas como a EBSCO que vem estimulando também, compartilhando experiência, know-how, nível técnico, já que temos também uma equipe de engenheiros bastante forte a nível mundial. Então, o interessante das apps do Folio é que a gente sempre comenta que o Folio cada instituição pode ter o seu próprio Folio, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um Folio implementado, no caso da América Latina, o Michelangelo, ele estava comentando outro dia, que teve uma notícia bastante interessante, bastante boa,
que, se eu não me engano, acho que foi no Chile, né, Concepción adotou o Folio, tem uma outra instituição, que eu não me lembro agora exatamente onde, mas também está na América Latina adotando o Folio, e cada Folio desse está sendo montado de uma maneira. Então, no caso, na Itália, a gente tem duas instituições, a Universidade de Modena e Ferrara, que estão utilizando o Folio, e elas optaram por implementar primeiro só a parte de gestão de recursos eletrônicos. Então, elas focaram, vamos começar primeiro com a parte de gestão de recursos eletrônicos e mais para frente, no futuro, a gente vai fazer uma implementação total. A gente tem outras instituições também na Itália, por exemplo, como a Biblioteca Nacional de Florença, que utiliza também o Folio de uma maneira também focada mais na parte de circulação, que é o que interessava mais. Na Espanha, a gente tem Zaragoza, que também implementou um Folio total, e a gente vem trabalhando aí de uma forma bem específica para as necessidades de Zaragoza. Então, a nível de possibilidades, a gente sempre comenta que elas são infinitas com um sistema como o Folio. Tá? A comunidade Folio, ela não para de crescer, né? Então, agora mesmo, eu acabei de comentar, né, duas instituições da América Latina que estão implementando Folio, né? Então, na verdade, acaba sendo até difícil de acompanhar exatamente os novas instituições adotando o sistema, né? Porque realmente a comunidade está crescendo muito, né? Inicialmente, nos Estados Unidos, foram as primeiras bibliotecas que começaram a adotar o Folio, né, de diferentes maneiras. A gente sempre comenta muito do caso de Chalmers, mas a gente tem uma série de instituições de referência que também já estão utilizando o Folio nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, a nível mundial. Então, aqui são apenas algumas, né? Então, a gente tem bibliotecas na Europa, no Brasil, que estão estudando também já a adoção do Folio, na América Latina, na Ásia, ou seja, a gente tem muita instituição já adotando o Folio, tanto a parte só eletrônica ou um Folio total, já estudando implementar, e aí isso é uma coisa muito importante, porque isso faz com que a comunidade Folio fique cada vez mais fortalecida e cada vez mais diferentes interesses sejam defendidos, né? Então, cada biblioteca e cada região tem a sua necessidade, algumas trabalham mais com MARC, outras com Unimark, outras com BigFrame. Então, a ideia do Folio e da comunidade Folio também é estimular de forma democrática esse debate. Então, quando a gente fala das atualizações e dos lançamentos do Folio, né, de tempos em tempos uma nova solução, uma nova atualização é feita. O interessante de fazer uma implementação do Folio como uma empresa como a EBSCO é justamente toda a estrutura e o know-how que a EBSCO consegue dar, né, a nível de suporte. Então, no caso da EBSCO, por exemplo, sempre que uma nova atualização é feita, a nossa equipe técnica e de engenheiros, eles fazem toda uma revisão, um estudo, uma série de testes para garantir que o sistema está totalmente estável e que essa transição, né, essa atualização seja feita da melhor maneira possível, sem que afete a nível operacional o dia a dia da biblioteca. Tá? Então, o Folio está em constante atualização e sempre que tem uma atualização, novas funcionalidades são lançadas. Tá? Quando diz respeito à comunidade, a gente tem diferentes tipos e formas de apresentação na comunidade. Então, a EBSCO é uma participante ativa da comunidade. Então, a gente participa do conselho a nível de produto, né? Então, é um âmbito, é um espaço onde é discutido a nível de prioridades, do que é mais interessante ou não para ser lançado no Folio. A gente também tem uma equipe técnica também muito forte, que também faz parte da comunidade. Então, a EBSCO é mais um dos apoiadores que também tem uma equipe técnica que está aí por detrás, justamente para ajudar na definição de melhores práticas. A gente tem também pessoas que participam dos SIGs, né? Os SIGs são grupos aí de expertos que debatem também o que está acontecendo e compartilham experiência na comunidade. E aí, inclusive, quando a gente fala dos SIGs, né, desses grupos, a gente também sempre convida os bibliotecários como um todo a participarem, né, desses grupos. E aí a comunidade e esses grupos são totalmente democráticos. A gente tem grupos focados na parte de circulação, a gente tem grupos focados somente na parte mais específica, no que diz respeito à aquisição, na parte eletrônica. Então, tanto o bibliotecário
que tem uma experiência muito importante no que diz respeito ao dia a dia da biblioteca, até o bibliotecário mais técnico, né, a nível de sistemas, eles todos são importantíssimos de fazerem parte desse espaço, dessa comunidade. Então, a gente também tem pessoas ajudando a nível de produto, né, do Product Management, para falar também, definir os novos lançamentos. Na parte mais relacionada a desenvolvimento, e aí no que diz respeito a desenvolvimento, a gente fala de um suporte tanto no que diz respeito a recursos humanos, ou seja, pessoas, especialistas, programadores, até mesmo recursos financeiros. Então, a EBSCO realmente tem investido bastante, ela acredita no Folio, e também um suporte total, no caso do Folio sendo implementado, feito com a EBSCO. A gente também oferece um suporte bastante completo, desde a implantação do sistema até depois do que o sistema já está em produção. Tá? Então, quando a gente fala dos serviços EBSCO, e falando um pouco do suporte, né, que a gente pode dar, né, e por que é interessante também fazer esse trabalho com a EBSCO, é porque a EBSCO ela atua desde a parte da implementação, né, a parte inicial, até depois que o serviço já está funcionando, já está em produção, né, que seria no que diz respeito a suporte. Então, quando a gente fala de implementação, a gente faz todo um estudo, né, do fluxo de trabalho da biblioteca, e aí nesse estudo do fluxo de trabalho, a gente define a melhor forma de começar o projeto de implementação. Então, a gente tem um Implementation Manager, né, um gerente de implementação, que vai definir esse programa, e aí, a partir de então, junto sempre com a biblioteca, a implementação é feita. A gente pode oferecer a implementação desde uma parte de gestão dos recursos eletrônicos, como de um folio total. Então, a biblioteca tem essa liberdade de escolha. Você não precisa implementar um folio completo se ainda não for o momento adequado, né? Então, é importante que as bibliotecas sempre tenham uma liberdade de escolha. Então, pode começar com uma parte de gestão eletrônica ou a implementação total do folio. E aí, também, durante esse processo de implementação, a gente também faz um estudo também das necessidades da biblioteca no que diz respeito às integrações das soluções, né? Então, aí que entra também uma parte importante, né, quando a gente fala da nossa equipe, que a equipa da EBSCO ela ajuda no que diz respeito a desenvolvimento e a ver o que pode ser integrado ou não. Então, a gente tem uma equipe que a gente chama, né, que trabalha com serviços profissionais, e aí que faz justamente essa análise para permitir que o Folio realmente funcione com todas as plataformas e serviços utilizadas no dia a dia da biblioteca. No que diz respeito à hospedagem, a EBSCO utiliza a nuvem da Amazon, AWS, que atualmente é a nuvem mais segura. E aí, quando a gente fala de hospedagem, a gente fala também, além de deixar de hospedar o recurso na nuvem, a gente também garantiza também todo o suporte e testes para garantir que realmente o ambiente esteja estável, de forma segura. Então, a gente está sempre monitorando também. E depois que a implementação é concluída, a gente também oferece suporte total. Tá? Então, a gente tem, além da comunidade Folio, né, que é aberta e todos podem participar, né? Então, os parceiros todos participam ativamente da comunidade. Além desse suporte que já é dado pela comunidade, a EBSCO também, junto com a sua equipe, dá suporte total, né? Tanto na parte treinamento, é um suporte global, com o idioma local, seja em espanhol, português, que realmente ajuda os nossos engenheiros também, estão envolvidos aí caso uma necessidade mais específica apareça. Então, sempre a EBSCO permite também esse contato aí constante com uma biblioteca que esteja implementando ou que que implementou o Folio. Então, algumas das instituições, né, que já implementaram essa solução, a gente tem Massey University. Então, no caso, a gente tem comentários bastante positivos e por que elas escolheram o Folio, né? Então, a ideia justamente é ter uma plataforma que permite maior liberdade e maior flexibilidade. Então, uma plataforma que dê oportunidade de escolha às bibliotecas, né? Então, amanhã, se é possível, se é necessário fazer alguma coisa mais específica, um sistema que permita também essa adaptação, né?
e que funcione com diferentes tipos de recurso sempre, né? Então, no caso, podem ser recursos da própria EBSCO, né? Então, no caso aqui, a gente tem alguns exemplos nossos, né? Como o nosso Discovery, que na verdade, uma interação com o Folio bastante interessante, né? Então, o Discovery da EBSCO, ele consegue se comunicar de maneira ativa e forma bidirecional com o Folio, né? Tem uma tecnologia dos Holdings IQ, onde o bibliotecário ele pode, por exemplo, atualizar os holdings dele no Folio, e essa atualização é refletida de maneira automática, quase em tempo real, no próprio EDS. Né? Então, isso permite uma maior facilidade a nível operacional também para a biblioteca, interação com os tags, com recursos como o Gobi, né, que é uma plataforma que a gente comentou, que permite a compra de livros, né, de títulos online ou impressos, diferentes provedores, diferentes editores, Panorama, né, que também dá toda essa informação estratégica do ponto de vista analítico, também com recursos de terceiros, né, a nível de autenticação. Então, o Folio ele trabalha também com OpenAtens, né, que é um serviço de autenticação também de uma outra empresa, que não é da EBSCO, recursos de preservação e até próprios sistemas da universidade. Tá? Então, ontem mesmo, por exemplo, a gente teve uma apresentação numa instituição em Madrid, e um dos nossos engenheiros, né, o Rui, ele fez uma apresentação também a nível de sincronização e tipos de integrações que poderiam ser feitas. Né? Então, realmente, as possibilidades aqui são infinitas. Tudo é uma questão de analisar, estudar as necessidades e ver como isso pode ser feito. E a EBSCO pode ajudar com todo esse know-how, com todo esse suporte. Tá? Então, além de ter a comunidade, que é aberta, todos podem aceder e participar dessa comunidade, a EBSCO, como sendo uma das partes que acredita no projeto, oferece todo esse suporte e implantação do sistema do Folio. Tá? Então, no que diz respeito à comunidade aberta, a gente também, né, em linha aí com o que a gente vem conversando, né, desse esforço de criar soluções e também um espaço de debate, tanto para Open Science, né, mas também para a infraestrutura aberta, código aberto. A EBSCO está criando uma comunidade, né, uma comunidade open, comunidade aberta. Então, inclusive, a gente vem conversando também com alguns key players aí que participam, né, que vêm também trabalhando com o Open. Então, foi anteontem, a gente teve, inclusive, uma reunião com a nossa vice-presidente de marketing e o nosso vice-presidente de software e iniciativas Open com uma pessoa em Portugal também, justamente para conversar sobre essas iniciativas. A gente também tem conversado com algumas instituições na Espanha, na Itália, na América Latina. Então, a EBSCO realmente tem acreditado muito nessa temática e está criando um espaço que a gente convida vocês a conhecer, que é o communities.ebsco.com, e aí esse espaço vocês podem participar e aceder também ao que está sendo produzido a nível de conteúdo. E a ideia dessa comunidade é que realmente seja uma comunidade com uma abrangência global. Né? Então, ter conteúdo importante do que está sendo discutido, debatido nos Estados Unidos, na Europa, América Latina, Brasil, ou seja, realmente a um nível global. E falando um pouco então, só para resumir um pouco, né, a apresentação de hoje, né, o que a gente vem conversar. Então, quando a gente fala das áreas de foco da EBSCO de preocupação, a gente pode falar que a EBSCO está muito preocupada com a questão da equidade, né, que, como o Michelangelo falou muito bem no começo da apresentação. Então, a ideia é que a EBSCO também, nas suas próprias plataformas, ferramentas, recursos, ela proporcione aí conteúdo diversificado, confiável, seja conteúdo pago, como também conteúdo open. E aí isso é um trabalho que é bastante importante, porque muito conteúdo aberto é extremamente relevante. Então, é importante que seja feito esse trabalho de dar o mesmo valor e o mesmo trabalho de curadoria para garantir que o conteúdo aberto numa plataforma é tão relevante quanto o pago. A EBSCO faz esse trabalho porque ela acredita, né, seja nas próprias bases de dados ou até no próprio
Discovery, no próprio EDS, tem trabalhado, investido bastante em criar soluções com uma infraestrutura aberta, ou seja, além de apoiar projetos que não são da EBSCO, iniciativas como o Folio, por exemplo, a EBSCO também tem focado sempre em criar produtos, né, plataformas, soluções que são abertas e que permitem essa integração, essa comunicação com outros sistemas, e também apoiando iniciativas de código aberto, como o Folio. Tá? Então, a ideia é que realmente dar opção à biblioteca para que a biblioteca, os utilizadores finais, eles sejam os protagonistas, eles sejam os que estão escolhendo o que precisam e com essa liberdade de escolha possam oferecer o melhor serviço para os seus utilizadores. Então, eu abro aqui um pouco para perguntas. Quem quiser, a gente pode bater um papo aqui, tirar algumas dúvidas. Rocio? Oi, Bernardo. Bom, tenho duas perguntas por enquanto. A primeira é para o Michelangelo. O Michelangelo falou das bases... o Michelangelo falou da base de e-books de acesso aberto. Como a gente pode solicitar o acesso? Sim, posso responder. Essa coleção que a EBSCO tem trabalhado hoje, ela é uma coleção nova, que ela é chamada Open Access Monograph Collection. Ela é uma seleção hoje crescente de livros eletrônicos de acesso aberto e sem Digital Rights Management, inclusive. Então, hoje essa coleção ela começou com parceiros como a University of Michigan Press, Taylor & Francis, a Temple University, The Greeter. Ela já está com 4.000 títulos hoje. E ela é uma coleção que pode ser incluída em qualquer, hoje, instalação, seja de EBSCO-host, para clientes nossos que utilizam bases de dados, sejam também clientes que utilizam o EBSCO Discovery Service. Então, simplesmente vocês podem fazer contato com o representante da EBSCO e solicitar a ativação dessa coleção nas suas plataformas. Eu vou aproveitar e colocar aqui no chat para todos vocês também. Foi feita já também uma divulgação no nosso website, com uma nota de imprensa, onde ali tem as informações sobre a coleção e, se vocês quiserem também, ali mesmo tem um link para acessar a página dessa coleção e já fazer a solicitação. No momento que vocês já preenchem esse formulário, em nome da biblioteca, o pessoal de suporte vai fazer a ativação da coleção, seja no EDS, seja no EBSCO-host. Obrigada, Michelangelo. Tenho mais uma pergunta. Além do DOAJ, que foi mencionado, que outros conteúdos de acesso aberto estão já indexados dos que usamos no Brasil? Ótima pergunta também. Nesse sentido, para vocês terem uma ideia, hoje o nosso índice central na EBSCO, o índice do EBSCO Discovery Service, ele conta com mais de 400 fontes de informação. Então, uma mesma plataforma como o Cielo, por exemplo, tem a Cielo e a Cielo eBooks, bem importante para o Brasil, América Latina e Europa como um todo. Nós temos também a coleção do DOAB, que é o Director of Open Access Books. E, além disso, hoje, por exemplo, um recurso que eu considero muito importante, que é a Base, que é uma base de dados que indexa conteúdos de acesso aberto a nível mundial. Ela é uma base que está sendo gerenciada na Alemanha, mas que ela tem conteúdos de todos os idiomas. É bem importante mencionar isso. E é importante também pensar que no caso do EDS, hoje nós gerenciamos os nossos pacotes através do HLM, como a gente chama internamente, que é o Holdings and Links Management, que a gente recebe também listas de conteúdos de acesso open, sejam eles Gold, que é a dos editores que estão liberando o acesso nativo, o Green, e também, hoje em dia, muitos acessos Bronze, Open Access Bronze, que são os Open Access, que são conteúdos que são liberados em virtude de alguma situação particular. Um exemplo hoje é COVID. Então, existem muitos editores que estão também nos enviando esses conteúdos para os índices e para a HLM, que fazem parte de acessos que estão sendo abertos em virtude da situação pandêmica. Então, hoje, nós temos nos nossos índices, que são o Supplemental Index, a Academic Search Index e o eBook Index, capacidade também de indexar e depois localizar esses conteúdos de Open Access.
E aí eu estou falando, pessoal, de múltiplos editores. Então, vamos incluir aí Elsevier, vamos incluir JSTOR, Springer. Então, muitos editores fortes que têm conteúdos de acesso aberto que vão estar também disponibilizados para os seus usuários. Então, esse é o poder do que a gente chama da nossa knowledge base, em virtude dos acordos exclusivos, e muitos deles exclusivos, como a gente fala, que nós temos com esses distintos editores em todo o planeta. Então, é importante também, a gente ressalta, que sempre que vocês queiram, podem falar com os representantes para revisar e ativar essas coleções. Nós temos também os treinamentos que orientam vocês a gestionar por conta própria essas coleções de acesso aberto e ativando nas suas coleções do EDS também. Muito bom, obrigada, Michelangelo. Bom, Michelangelo, Bernardo, não temos mais perguntas, eu acho que a apresentação foi bem clara. Gostaria de agradecer o tempo de vocês dois por preparar essa apresentação para a gente. Gostaria de agradecer a todos os que estiveram aqui presentes. Muito obrigada pelo tempo, numa sexta-feira. Eu sei que é difícil numa sexta-feira, mas é isso. Obrigada a todos. E, Bernardo, Michelangelo, vocês gostariam de encerrar? Da minha parte, vou começar. Da minha parte, também agradecer a todos pela presença e ficamos à disposição também para tratar a qualquer momento desses temas. Eu, como bibliotecário, estou capacitando o Bernardo também em temas bibliotecários o tempo todo. Mas eu tenho um prazer agora também de estar acompanhando temáticas novas, modernas, me aprofundando no meu mestrado agora na USP. Então, tem também uma série de temas relacionados em que a gente pode aprofundar. Então, sinta-se à vontade, seja do Brasil, seja nossos colegas de Portugal, entrar em contato conosco. Nós estamos abertos também. Então, a ideia é pensar que não é só a EBSCO como um todo, mas nós, como representantes da empresa, e que falamos com vocês diariamente, também poder ter essa abertura para discutir temas relacionados, participar de eventos, nos convidem. É um prazer que a gente possa participar também e apresentar nossa colaboração também nessas iniciativas e projetos de vocês. Obrigado a todos, um prazer estar aqui apresentando. Assim como a Rocio comentou, é uma sexta-feira, a gente sabe que é complicado, então queria agradecer, né, esse tempo que vocês deram de estar conversando aqui com a gente. No caso de Portugal, quem tiver mais interesse, quiser conversar um pouco mais sobre as iniciativas, sobre o que a EBSCO está fazendo, também até sobre esses recursos, né, que a gente comentou um pouco, Panorama e Folio, né, a maior parte de vocês já conhecem, se não todos, né, acredito que já conhecem o nosso representante comercial, né, nosso gerente responsável, que é o Arthur. Então, fique à vontade de bater um papo com o Arthur, né, comigo. Em novembro mesmo, a gente já está organizando uma série de visitas, né, para conversar um pouco sobre o Panorama e também sobre o Folio, e algumas iniciativas estão sendo tomadas, então espero vê-los presencialmente aí em breve, agora em novembro. Obrigado. Obrigada, Obrigado, bom dia e pessoal. boa tarde. Obrigado, tchau, tchau. Fiquem bem.